a gente vai fazer agora o próximo painel, ESG, Geração de Valor pela Implementação de Políticas Sustentáveis. Nós vamos receber Cecília Geron, ela é vice-presidente de Administração e Finanças na ANEFAC. Vem para cá, Cecília. Bom dia a todos. Agora vamos falar de um tema que por muito tempo muita gente colocava naquela caixinha do depois a gente vê. Às vezes era visto como custo, às vezes como discurso bonito, às vezes como algo que ficava no relatório, mas que hoje faz parte das decisões mais importantes das empresas, a sustentabilidade. A verdade é que o ESG deixou de ser apenas uma sigla e passou a orientar escolhas reais. Ele se integra quando entra na estratégia, quando influencia investimentos, redefine processos, orienta decisões de liderança e passa a fazer parte da cultura da empresa. Não é mais sobre se fazer, mas como incorporar o ESG de forma transversal, conectando governança, pessoas, operações e resultados, com responsabilidade, coerência e impacto mensurável para quem está dentro da organização e para a sociedade como um todo. E principalmente sem esquecer das pessoas, porque no fim das contas, negócios são feitos por pessoas e para pessoas. Para mostrar que isso é possível, que é possível, então, alinhar sustentabilidade, governança, resultado financeiro, sem perder essa humanidade no caminho, reunimos nesse painel especialistas que vivem esse desafio todos os dias na prática. É importante comentar que todos são membros das comissões do Prêmio ANEFAC de Boas Práticas ESG, desde a primeira edição. Então, vamos lá. Eu convido ao palco a Gisele Batista. Eu vou ler aqui um resumo das qualificações de cada um. Ela é especialista em sustentabilidade, governança ESG e Agenda 2030, com mais de 20 anos de experiência em projetos estratégicos voltados à economia de baixo carbono e negócios de impacto. É diretora da Arpia Meio Ambiente, LinkedIn Top Voice em sustentabilidade e representante da ANEFAC no ESG Group da International CFO Alliance. Atua como professor e palestrante. Vou chamar também a Onara Lima. Ela é executiva de ESG com mais de 23 anos de atuação em gestão ambiental e sustentabilidade. É conselheira formada pelo IBGC, fundadora da ESG Advisor Onara Lima. Vamos lá. Atuou em empresas como a Gerdau, Suzano, Ambipar, CCR, é conselheira do Capitalismo Consciente Brasil, membro do Conselho Consultivo de Sustentabilidade da Zurich Seguros e Comitê de Sustentabilidade no Grupo Patrimar, coordenadora do GT Educacional do CBPS e professora convidada em instituições como FIA, ESPM e PUC. Vamos chamar também o Carlos Takahashi. Ele é chairman da BlackRock Brasil, é também diretor da Ambima, coordenador da rede Ambima de Sustentabilidade, vice-presidente do Conselho de Autorregulação de Administração de Recursos de Terceiros da Associação. Ele atuou no conglomerado Banco do Brasil por mais de 40 anos, liderando diversas áreas, foi presidente da BB Asset, participou também de diversos conselhos de administração de empresas como RTM, Taesa, Neoenergia, Banco Votorantim e Rap Vida. Sejam bem-vindos.
Eu vou começar o nosso painel com a Onara. Então, a Onara, no começo desse ano, não foi? O livro, outubro do ano passado. Ela é autora de um livro que eu achei muito interessante. Eu acabei assistindo algumas entrevistas a respeito desse assunto, né, com a Onara. E eu queria começar com ela, perguntando sobre um aspecto muito legal do livro. Ela fala dos fatores de pressão ESG que influenciam na estratégia e competitividade dos negócios, das empresas. Então, eu queria pedir para você abrir esse painel contando isso para a gente. Agora tá. Bom, primeiro quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui conosco, cumprimentar a ANEFAC por essa iniciativa e por trazer essa temática num ambiente tão importante para que a gente possa ampliar mesmo, né, essa conversa, essa abordagem, uma linguagem de negócio. Por mais que a gente fale do propósito, tenha essa relação com o lucro, que eventualmente as pessoas entendem que falar de sustentabilidade exclui o lucro e não é sobre isso, mas chamar atenção para a responsabilidade desse lucro, né? Como a gente faz negócio, porque ESG ele é sobre como fazemos negócio. E quando a gente fala em como fazemos negócio, a gente está falando sobre olhar com um prisma muito mais abrangente do que pensar esses aspectos como pura e simplesmente uma externalidade, e o que não é mais uma opção, se assim possamos dizer. E neste livro, quando nós construímos para que pudéssemos aproximar os tomadores de decisão, porque é uma pauta que por muito tempo margiou uma mesa de decisão, margiou os processos decisórios, nós trouxemos executivos e executivas para que pudessem ser entrevistados e, a partir da percepção e dos desafios e oportunidades setoriais, por esses C-levels, nós pudéssemos construir o livro, né? Então, o livro se chama Visão ESG, Negócios Resilientes. E quando a gente fala de resiliência, é interessante, eu vou falar dos fatores de pressão, que todos eles influenciam na resiliência de um negócio. E eu gosto muito de ler relatórios, né? O Cacá estava conversando ali comigo no café e eu brinquei que eu sou o meu capital intelectual. Hoje eu ganho minha vida com o meu capital intelectual. Então, é claro, a gente traz toda a experiência corporativa, mas é um mundo em constante transformação. E para isso, a gente, olhando esses relatórios de tendências, ou relatórios de macrotemas, questões geopolíticas, cenários econômicos, tomada de decisão por C-levels e tudo mais, a resiliência é uma palavra que ela foi recorrentemente trazida em todos esses relatórios. E a gente escreveu até antes, né? E para além da resiliência, eu queria trazer uma outra provocação, pensando nos fatores de pressão, que é a convergência. Existe ainda um grande gap entre convergir e tratar como cultura de silos, que é o que a gente teve a palestra do Trevisan, que a gente precisa olhar para o básico, né? O back to the basic, eventualmente, é aquilo que nos leva para frente. Porque a gente quer criar tanta normativa, a gente quer criar tantas regras, e no final, a gente está esquecendo de fazer o básico. E nestes fatores de pressão, não vai fugir nada do que foi o painel sobre cenários econômicos, né? Então, a gente fala, primeiramente, em emergência climática. E quando a gente fala em emergência climática, não é sobre o ponto de vista que o mundo vai acabar, porque não vai, né? É sobre o ponto de vista da capacidade de se adaptar e da capacidade de ser resiliente diante desses novos cenários. Como a gente se prepara? Como o meu negócio é resiliente? Como eu posso olhar para tudo isso, para além do risco, e transformar em oportunidades? Como conselheira consultiva da Zurich Seguros, a gente fala muito sobre, né, essas questões climáticas e o quanto isso custa. Porque, inevitavelmente, a nossa cultura de seguros, né, a gente está falando nem seguro de vidas, a gente tem muito essa cultura, ainda está com um olhar muito enviesado, né, que é aquela resposta depois que o impacto já aconteceu. Quanto custa?
essa inação e quanto custa essa resposta depois que o risco se materializou. A escassez de recursos é outro fator de pressão. Nós vivemos cadeias, foi falado aqui, globalizadas, mas elas são seletivamente globalizadas, né? Aqui foi falado em globalização, que é uma forma de segregar os interesses econômicos, e isso é um fato. Então, entender a minha cadeia de valor, o que isso pode impactar no meu produto, no meu resultado, no meu processo, isso é um fator de pressão, né? E é global, né? Tanto que o problema dos insumos agrícolas vai impactar no agro brasileiro. Então, vejam, tudo muito interconectado. E a reconfiguração do fluxo de capitais, né? O dinheiro está disponível. Quem estiver mais bem preparado para acessar esse capital, o fará. E com uma taxa mais atrativa, eventualmente, se eu demonstrar minha capacidade de gestão de riscos no que tange ao social, ao ambiental. E o que vai me proporcionar isso é a minha governança. Então, sem governança, não dá para a gente falar de social ambiental de forma consistente, com capacidade de mensurar. Então, o fluxo de capital passa muito pela governança, obviamente. E, por fim, não menos importante, o novo perfil geracional. E quando a gente fala de perfil geracional, é engraçado, porque as pessoas só atrelam a nova geração, né? Perfil geracional, é a nova geração. Não. É pensando na longevidade a qual a nossa economia está passando. O mundo está passando por uma longevidade que vai nos desafiar muito em todos os sentidos. Seja no sentido de disponibilidade de trabalho para muitas gerações economicamente ainda ativas, e seja do ponto de vista de preparo financeiro, quando a gente fala de uma previdência pública ou uma previdência privada. Como isso impacta a economia. Então, todos esses aspectos, eles são fatores de pressão e devem constar numa mesa de decisão. Obrigada, Nara. Eu vou continuar aqui nosso papo perguntando para o Kaká Takahashi, para ele falar um pouquinho para a gente sobre o papel da informação qualificada, então, para transformar a sustentabilidade em ferramenta efetiva de criação de valor. Eu queria saber também o que diferencia, né, um reporte ESG que agrega valor ao investidor, ao gestor. Conta pra gente. Bom, bom dia, quase boa tarde para todos, né? Prazer muito grande estar aqui, prazer em compartilhar esse painel com vocês. Muito bom. Então, acho que antes de responder a sua pergunta, eu acho que valeria um pouco falar sobre a relevância do mercado de capitais, né, e como que a informação impacta as decisões daqueles que estão no mercado de capitais. Então, o mercado de capitais ele é o responsável por uma boa parte dos financiamentos que movem o mundo corporativo. Então, se a gente olhar, por exemplo, só para a indústria de fundos aqui no Brasil, nós temos algo como mais de 10 trilhões sob gestão. Então, é um montante bastante expressivo. Quando a gente vai para as emissões de títulos, debêntures de uma forma geral e outros instrumentos de financiamento, a gente está falando numa indústria que tem mais de 400 bilhões de títulos emitidos e que ano a ano vem emitindo cada vez mais títulos destinados a financiamento e muitos deles já destinados já com selo de um produto sustentável, ou seja, uma debênture, quer seja focada em aspectos ambientais, sociais, ou focados em governança, ou de uma forma mais abrangente, né, que são os títulos linkados a ativos linkados a critérios sustentáveis, ou Sustainable Linked Bonds, né, como a gente gosta de falar no inglês, né, mas dá para traduzir fácil para o português. Então, é uma indústria que realmente tem uma relevância muito, muito grande. E a questão da sustentabilidade vem crescendo gradualmente. Obviamente, a gente gostaria que fosse muito mais do que isso que nós temos. A participação, tanto na indústria de fundos quanto na emissão de títulos, ainda é baixa, considerando o potencial, mas gradualmente a gente começa a entender o quanto os riscos, como a Onara comentou, não é? O quanto os riscos começam a refletir na precificação desses ativos.
não é? Então, é aquela coisa, o resultado final, obviamente, é decorrente de uma série de práticas. Ele não vem por si só, não é? Então, hoje, cada vez mais, você entendendo os impactos que você tem das questões ambientais, sociais e de governança, você passa a efetivamente ter uma precificação de todos esses elementos. E aí, a informação tem um papel fundamental. A informação, sem dúvida nenhuma, ela é por que fundamental? Às vezes parece óbvio, né? Claro que a informação é fundamental, mas a gente precisa entender a informação em que perspectiva. A informação, primeiro, traz integridade, traz transparência e traz comparabilidade. Então, são 3 elementos-chave aqui. Claro que eu tô numa audiência que lida com informação, com dados o tempo todo, e vocês, melhor do que ninguém, sabem disso. Mas nós sempre tivemos esse desafio, tanto no mercado de capitais, tanto no mercado financeiro, quanto, sobretudo, nas questões relacionadas à sustentabilidade. Então, durante muito tempo, nós tivemos diversos relatórios, diversas fontes de informação, e cada vez mais há uma convergência para você ter padrões que permitam exatamente você ter comparabilidade, integridade e transparência, né? Então, muitos de vocês estão acompanhando a implementação do IFRS, S1 e S2, calendário que, de forma voluntária, termina nesse fim de ano e começa de forma regulatória e obrigatória a partir da transição de 26 para 27. Ainda, aparentemente, nós temos poucas empresas que já implementaram, né? Temos 2 empresas, mas temos muitas que estão a caminho. Então, isso tudo vai trazer uma nova perspectiva, e isso traz uma perspectiva importante, sobretudo para o mercado financeiro, que financia tudo isso, porque aí sim as decisões vão ser tomadas de uma forma muito mais consistente. E também, um ponto muito importante, é que vai permitir uma interoperabilidade entre mercados muito relevante, porque hoje nós temos alguns padrões, por exemplo, nós temos o formulário de referência brasileiro, que de alguma forma buscou inspiração em várias fontes. Mas a hora que você pega e se baseia num padrão global e você implementa nas empresas, e aí as empresas que estão na cadeia dessas empresas também têm que adotar essas práticas, você está falando em padrões que vão ser vistos pelos investidores do mundo inteiro. Então, esses 10 trilhões de fundos que eu falei do mercado brasileiro ganham uma perspectiva exponencial quando você fala no mercado global. E você tem um mundo que está buscando efetivamente ativos dessa natureza. Ainda que a gente tenha algumas questões relacionadas com os Estados Unidos, a gente tem questões geopolíticas, como a Nara bem comentou, né? A gente está enfrentando uma série de desafios de curto prazo, e eles têm que ser resolvidos efetivamente, mas quando você fala no longo prazo, e aí olhando, por exemplo, para alguns continentes como Europa, mesmo Ásia, mesmo China, mesmo outros países lá no continente asiático, já tem uma preocupação muito grande com as questões de sustentabilidade e tem realizado investimentos muito expressivos. Então, a gente vai ter também a capacidade de atrair esses capitais, não é? E até ouvindo um pouco algumas palestras, nós ouvi algumas pessoas falando sobre petróleo, falando sobre energia e tudo mais, né? Mas efetivamente está aí. No curto prazo, você vai ter que resolver um problema relacionado aos combustíveis fósseis, às energias que derivam de combustíveis fósseis. Mas está provado que para a gente ter resiliência e para a gente suportar essas crises todas, só para citar um exemplo, nós precisamos tratar das energias renováveis, porque elas é que serão capazes de, dentro de uma matriz energética limpa, resolver problemas que nós estamos enfrentando hoje. Então, nós seremos muito estúpidos se a gente não aprender com tudo isso e não focar efetivamente naquilo que tem que ser focado. E é hora de efetivamente aprender essas lições e fazê-los, né? Então, é isso. Vamos lá. Gisele, vamos lá, vem aqui para a discussão. A gente estava falando um pouquinho de informação para um público externo, para o investidor externo, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o impacto, né, da ESG no valor das empresas e que é um tema aí que você tem
que a gente tem conversado, que a gente conversou antes um pouquinho sobre isso, né? Então, a relação entre SG, a performance financeira ainda traz assim interpretações um pouco controversas. As pessoas dizem que o ESG talvez não gere tanto valor assim, mas daí a gente tem estudos que trazem como resultado que faz diferença nas crises, então faz com que o negócio se torne mais resiliente, talvez. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Estão me ouvindo? Agora sim. Então, primeiramente, boa tarde a todos e todas. Agradeço demais a oportunidade de a gente estar falando sobre um tema fantástico, que é a sustentabilidade. Eu venho dessa área e colocando isso do ponto de vista de propósito. E eu gostaria de fazer minha autodescrição, sempre preservando pela acessibilidade e inclusão. Então, eu sou uma mulher cis com a pele clara, os meus cabelos são castanhos cobreados, eles são cacheados, mas hoje eles estão escovados. Eu estou usando um óculos com aro cinza, um terninho escuro, um macacão preto também. E estou aqui no palco com duas mulheres sensacionais, também gostaria de fazer essa observação, né? Então, estamos aqui com 3 mulheres dentro de um espaço, que aí traz muito a questão da própria diversidade. E a pergunta que você faz é bem desafiadora, quando a gente pensa nessa dicotomia, existe lucro, então não vai existir propósito, ou vice-versa, né? E ouvindo muito a fala do Trevisan de manhã, me inspirou bastante, porque ele falou muito sobre a questão de como é que a gente mensura essa subjetividade. Como é que a gente traz isso para a contabilidade, né? Falar sobre sustentabilidade, algo que a gente às vezes não consegue mensurar, como é que a gente traz isso para a realidade? E aí eu queria trazer uma frase de Immanuel Kant que diz: se ousarmos entender, o progresso será possível. Então eu acho que é para a gente parar, olhar para essa questão de uma maneira muito lúcida, e a gente não está falando aqui de uma pauta que seja sobre sustentabilidade, a gente está falando sobre o futuro das organizações. Então, durante muito tempo, nós criamos organizações que elas tiveram muita eficiência, a gente nunca produziu tanto, a gente nunca teve tanto dado, né? A governança de dados que o Cacá estava trazendo aqui para a gente teve uma série de coisas e vários avanços, só que, ao mesmo tempo, a gente está criando um sistema, ou a gente foi criado dentro de um sistema que é altamente destrutivo. Dentro da sustentabilidade, a gente fala que existem 9 limites planetários. O que significa isso? Foram criados principais aspectos, né, relacionados a mudanças climáticas, a perda de biodiversidade, a acidificação de oceanos, a questão de desertificação e esgotamento de solos. Então, são 9 temas que eles mostram para os investidores e para os cientistas como é que a gente está tendo a qualidade desse ambiente hoje, como é que o planeta está, qual é a qualidade de saúde desse planeta. Desses 9 limites, a gente já ultrapassou 7 deles. Então, e bacana que um deles, que era a questão da camada de efeito estufa, isso a gente conseguiu reverter, então a gente entrou num outro patamar. O que eu quero colocar aqui para vocês é que a gente foi criado dentro de uma lógica de medição de sucesso de organização, olhando apenas pela parte do lucro. O lucro faz parte do processo, mas agora o que a gente tem, ou talvez a maturidade que a gente tenha, é olhar o risco sob uma outra perspectiva. A gente está tendo uma maturidade para enxergar o risco e vendo ele não só um risco de capital, ou um risco de mercado, ou então um risco de reputação. Tem gente que ainda acha que ESG é sobre reputação da organização, e não é sobre isso. O que a gente está tendo, e o mercado, os investidores, eu acho que mais adiante do que as próprias organizações, eles estão olhando para isso e vendo assim, peraí, eu preciso colocar outros elementos aqui dentro dessa conta para que eu veja realmente qual é o sucesso dessa minha organização. Como é que ela vai custar, ou como é que ela vai se manter viva ao longo desse processo. Então, a gente fala hoje sobre risco climático,
Não tem como falar, falar sobre o valuation de uma organização se a gente não levar isso em consideração. A gente tem que falar sobre o risco de governança, uma boa governança que olhe para os seus dados, que olhe para as suas estratégias e cultura de uma maneira muito assertiva, de uma maneira muito direcionada. E como é que eu vou gerar valor no longo prazo? Como é que eu vou continuar gerando valor que faça sentido tanto para a organização como para as pessoas que ela está impactando. E aí, de novo, a fala do Trevisan, ele terminou muito nisso, né? O impacto. No final das contas, no final do dia, tudo bem, a gente tem que, né, prestar contas para o mercado, a gente tem que estar cuidando de muitos elementos que são estruturantes para a nossa sociedade, mas esse olho no olho, o que realmente eu estou impactando? Ou qual é a conta que eu quero fechar em tudo isso? Então, e aí quando a gente traz a agenda ESG, ela começa a trazer elementos que são importantes para a gente olhar isso sob uma outra ótica. A gente está aprendendo ainda. Hoje, aqui na fala, né, de vocês e em outras falas que a gente teve aqui, eu aprendi demais, porque a gente fala muito sobre impacto, sobre tema material dentro do ESG, mas vocês traduzem isso como informações materiais. O que realmente eu preciso colocar dentro de um relatório que faça sentido para o mercado e ele enxergue essa minha organização com a sua estrutura, com a sua saúde, no aqui e no futuro. Então, o ESG ele traz muito isso. E o mercado pergunta para as empresas hoje, não é só mais qual é o impacto do mundo para essas organizações. Então, né, uma mudança de regulação, ou uma guerra, como a gente conversou aqui, né, a questão geopolítica hoje está mexendo com todos os negócios. Mas hoje, quando a gente traz a lupa do ESG, a pergunta é: o que a sua empresa está impactando no mundo? E quando a gente olha sobre essa perspectiva, a gente começa a fazer a mensuração do que de manhã dizia, mas é o subjetivo. Não é o subjetivo, é um novo modelo de negócios. Por isso que é tão difícil, às vezes, a gente segurar isso na mão e a gente ter essa concretude dizendo, esse é o melhor caminho, assim que né, todo mundo está fazendo, é fácil fazer. É um amadurecimento que a gente tem dentro desse processo. A gente vai crescendo, a gente vai olhando para os temas materiais, que é o que a gente chama de dupla materialidade, né? O impacto do mundo na organização e o impacto da organização dentro desse mundo. E a gente começa a olhar pela perspectiva de um novo contrato social, que é o que a gente chama de contrato social geracional ou intergeracional. Ou seja, as gerações futuras são os nossos stakeholders. E o mercado olha para isso dessa forma. Saiu uma legislação em 2024, a gente ainda está trabalhando lá dentro da BNT, faço parte, né, como relatora, uma organização que saiu junto com a PNUD e a ISO, e trouxeram a geração futura como stakeholder. Então, o próprio mercado, né, a própria organização precisa pensar nesse sentido. E aí, talvez aqui, acho que o grande ponto, né, já partindo aqui para o encerramento, para a gente começar a pensar nesse grande tema que a gente trouxe dentro do nosso bate-papo de hoje, é qual é o novo valor da organização? Se a gente está falando de algo tão subjetivo, como é que tudo isso se coloca realmente, se materializa nisso, né? Eu vou trazer um exemplo de um relatório que eu li recentemente, que é uma empresa de varejo e estava muito preocupada em como é que vai planejar as estações, né, as modas, né, como é que a gente chama? As coleções, obrigada, Nara. As coleções num período de que, se eu, por exemplo, na região sul ou sudeste, eu planejo a minha coleção e chega lá, vai ter ondas de calor como a gente vem. Eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. Nós tivemos 9 eventos extremos em 3 meses. A gente teve um no domingo, teve um na terça, ciclone, extratropical, e teve um na quinta. A gente não conseguia respirar e vinha mais um. E a gente está falando de prejuízo. Então, e essa empresa, ela disse assim, peraí, eu preciso pensar de um jeito. Então, as mudanças climáticas ou ondas de calor, elas estão dentro da minha planilha de custos. Se eu tiver um estoque que está parado, isso vai impactar o meu negócio. Então, hoje, o grande valor da organização é como é que ela se mantém relevante no tempo. E aí, aqui a gente traz a perspectiva da sustentabilidade, que mostra muito isso. Como é que eu posso gerar valor hoje para os meus acionistas, stakeholders, mas não só. Eu trago também para essa conta a sociedade, os meus colaboradores, e aí eu faço um contrato social pensando nesse impacto. E o propósito, né, eu achei assim, fantástico o tema desse evento, porque faz a gente pensar a partir de uma outra perspectiva. O propósito traz muito isso. O
que eu tenho realmente de construir? A pergunta certa é essa. O que eu quero deixar de legado para o mundo e como é que eu aprendo com os meus stakeholders, né, com os meus clientes diretos e indiretos, o que eu aprendo para fazer melhor? Então, ESG eu acho que não é uma resposta pronta, ela é uma construção e depende de múltiplos olhares, que a gente, né, cada um olha para uma perspectiva e cada um dá sua contribuição ali de 10 centavos. Então, ele faz a gente olhar sobre esse futuro e a pergunta é, as nossas decisões, que decisões que nós estamos tomando agora, pensando as empresas como organismos vivos, né? Como é que a gente cria essa decisão para que a gente construa esse futuro que seja sustentável para todos, para as empresas, para a sociedade e para o planeta. Legal. Eu vou tentar juntar aqui o que tantos assuntos diferentes, né, com 3 pessoas diferentes, mas para a gente ter informações relevantes para a tomada de decisão para o usuário externo, para a decisão do investidor, do credor, a empresa tem que ter o que fazer, o que relatar, né? Então a gente está tentando imaginar uma situação de não greenwashing. Então a empresa ela tem que ter coisas para mostrar, né? Então, pensando nisso, nas empresas aqui presentes, Onara, que são de diversos setores, que papel que a empresa teria nessa transição de resiliência de negócios? Assim, como que ela poderia escalar soluções de inovações? Essa pergunta é ótima, porque recentemente eu fiz um evento no CREA para aproximar os engenheiros e engenheiras dessa pauta. E é interessante o quanto a gente é cilado. Cilada, a cultura de silo traz ciladas, né? Então, assim, você fala de resiliência, o que eu penso é que a competitividade ela só vai acontecer quando o negócio compreender os resilientes. E quando a gente fala de resiliência, é interessante, eu vou falar dos fatores de pressão, que todos eles influenciam na resiliência de um negócio. E eu gosto muito de ler relatórios, né? O Cacá estava conversando ali comigo no café e eu brinquei que eu sou o meu capital intelectual. Hoje eu ganho minha vida com o meu capital intelectual. Então, é claro, a gente traz toda a experiência corporativa, mas é um mundo em constante transformação. E para isso, a gente, olhando esses relatórios de tendências, ou relatórios de macrotemas, questões geopolíticas, cenários econômicos, tomada de decisão por C-levels e tudo mais, a resiliência é uma palavra que ela foi recorrentemente trazida em todos esses relatórios. E a gente escreveu até antes, né? E para além da resiliência, eu queria trazer uma outra provocação, pensando nos fatores de pressão, que é a convergência. Existe ainda um grande gap entre convergir e tratar como cultura de silos, que é o que a gente teve a palestra do Trevisan, que a gente precisa olhar para o básico, né? O back to the basic, eventualmente, é aquilo que nos leva para frente. Porque a gente quer criar tanta normativa, a gente quer criar tantas regras, e no final, a gente está esquecendo de fazer o básico. E nestes fatores de pressão, não vai fugir nada do que foi o painel sobre cenários econômicos, né? Então, a gente fala, primeiramente, em emergência climática. E quando a gente fala em emergência climática, não é sobre o ponto de vista que o mundo vai acabar, porque não vai, né? É sobre o ponto de vista da capacidade de se adaptar e da capacidade de ser resiliente diante desses novos cenários. Como a gente se prepara? Como o meu negócio é resiliente? Como eu posso olhar para tudo isso, para além do risco, e transformar em oportunidades? Como conselheira consultiva da Zurich Seguros, a gente fala muito sobre, né, essas questões climáticas e o quanto isso custa. Porque, inevitavelmente, a nossa cultura de seguros, né, a gente está falando nem seguro de vidas, a gente tem muito essa cultura, ainda está com um olhar muito enviesado, né, que é aquela resposta depois que o impacto já aconteceu. Quanto custa essa inação e quanto custa essa resposta depois que o risco se materializou? A escassez de recursos é outro fator de pressão. Nós vivemos cadeias, foi falado aqui, globalizadas, mas elas são
seletivamente globalizadas. Né? Aqui foi falado em globalização, que é uma forma de segregar os interesses econômicos, e isso é um fato. Então, entender a minha cadeia de valor, o que isso pode impactar no meu produto, no meu resultado, no meu processo, isso é um fator de pressão. E é global, né? Tanto que o problema dos insumos agrícolas vai impactar no agro brasileiro. Então, vejam, tudo muito interconectado. E a reconfiguração do fluxo de capitais. Né? O dinheiro está disponível. Quem estiver mais bem preparado para acessar esse capital, o fará. E com uma taxa mais atrativa, eventualmente, se eu demonstrar minha capacidade de gestão de riscos no que tange ao social, ao ambiental. E o que vai me proporcionar isso é a minha governança. Então, sem governança, não dá para a gente falar de social ambiental de forma consistente, com capacidade de mensurar. Então, o fluxo de capital passa muito pela governança, obviamente. E, por fim, não menos importante, o novo perfil geracional. E quando a gente fala de perfil geracional, é engraçado, porque as pessoas só atrelam a nova geração. Né? Perfil geracional, é a nova geração. Não. É pensando na longevidade a qual a nossa economia está passando. O mundo está passando por uma longevidade que vai nos desafiar muito em todos os sentidos. Seja no sentido de disponibilidade de trabalho para muitas gerações economicamente ainda ativas, e seja do ponto de vista de preparo financeiro quando a gente fala de uma previdência pública ou uma previdência privada. Como isso impacta a economia. Então, todos esses aspectos, eles são fatores de pressão e devem constar numa mesa de decisão. Obrigada, Nara. Eu vou continuar aqui nosso papo perguntando para o Kaká Takahashi, para ele falar um pouquinho para a gente sobre o papel da informação qualificada, então, para transformar a sustentabilidade em ferramenta efetiva de criação de valor. Eu queria saber também o que diferencia, né, um reporte ESG que agrega valor ao investidor, ao gestor. Conta pra gente. Bom, bom dia, quase boa tarde para todos, né? Prazer muito grande estar aqui, prazer em compartilhar esse painel com vocês. Muito bom. Então, acho que antes de responder a sua pergunta, eu acho que valeria um pouco falar sobre a relevância do mercado de capitais, né, e como que a informação impacta as decisões daqueles que estão no mercado de capitais. Então, o mercado de capitais ele é o responsável por uma boa parte dos financiamentos que movem o mundo corporativo. Então, se a gente olhar, por exemplo, só para a indústria de fundos aqui no Brasil, nós temos algo como mais de 10 trilhões sob gestão. Então, é um montante bastante expressivo. Quando a gente vai para as emissões de títulos, debêntures de uma forma geral e outros instrumentos de financiamento, a gente está falando de numa indústria que tem mais de 400 bilhões de títulos emitidos e que ano a ano vem emitindo cada vez mais títulos destinados a financiamento, e muitos deles já destinados já com selo de um produto sustentável, ou seja, uma debênture, quer seja focada em aspectos ambientais, sociais, ou focados em governança, ou de uma forma mais abrangente, né, que são os títulos linkados a ativos linkados a critérios sustentáveis, ou Sustainable Linked Bonds, né, como a gente gosta de falar no inglês, né, mas dá para traduzir fácil para o português. Então, é uma indústria que realmente tem uma relevância muito, muito grande. E a questão da sustentabilidade vem crescendo gradualmente. Obviamente, a gente gostaria que fosse muito mais do que isso que nós temos. A participação, tanto na indústria de fundos quanto na emissão de títulos, ainda é baixa, considerando o potencial, mas gradualmente a gente começa a entender o quanto os riscos, como a Nora comentou, não é? O quanto os riscos começam a refletir na precificação desses ativos, não é? Então, é aquela coisa, o resultado final, obviamente, é decorrente de uma série de práticas. Ele não vem por si só, não é? Então, hoje, cada vez mais, você entendendo os impactos
que você tem das questões ambientais, sociais e de governança, você passa a efetivamente ter uma precificação de todos esses elementos. E aí a informação tem um papel fundamental. A informação, sem dúvida nenhuma, ela é por que fundamental? Às vezes parece óbvio, né? Claro que a informação é fundamental, mas a gente precisa entender a informação em que perspectiva. A informação, primeiro, traz integridade, traz transparência e traz comparabilidade. Então, são 3 elementos-chave aqui. Claro que eu tô numa audiência que lida com informação, com dados o tempo todo, e vocês, melhor do que ninguém, sabem disso. Mas nós sempre tivemos esse desafio, tanto no mercado de capitais, tanto no mercado financeiro, quanto, sobretudo, nas questões relacionadas à sustentabilidade. Então, durante muito tempo, nós tivemos diversos relatórios, diversas fontes de informação, e cada vez mais há uma convergência para você ter padrões que permitam exatamente você ter comparabilidade, integridade e transparência, né? Então, muitos de vocês estão acompanhando a implementação do IFRS, S1 e S2, calendário que, de forma voluntária, termina nesse fim de ano e começa de forma regulatória e obrigatória a partir da transição de 26 para 27. Ainda, aparentemente, nós temos poucas empresas que já implementaram, né? Temos 2 empresas, mas temos muitas que estão a caminho. Então, isso tudo vai trazer uma nova perspectiva, e isso traz uma perspectiva importante, sobretudo para o mercado financeiro, que financia tudo isso, porque aí sim as decisões vão ser tomadas de uma forma muito mais consistente. E também, um ponto muito importante, é que vai permitir uma interoperabilidade entre mercados muito relevante, porque hoje nós temos alguns padrões. Por exemplo, nós temos o formulário de referência brasileiro, que de alguma forma buscou inspiração em várias fontes. Mas a hora que você pega e se baseia num padrão global e você implementa nas empresas, e aí as empresas que estão na cadeia dessas empresas também têm que adotar essas práticas, você está falando em padrões que vão ser vistos pelos investidores do mundo inteiro. Então, esses 10 trilhões de fundos que eu falei do mercado brasileiro ganham uma perspectiva exponencial quando você fala no mercado global. E você tem um mundo que está buscando efetivamente ativos dessa natureza. Ainda que a gente tenha algumas questões relacionadas com os Estados Unidos, a gente tem questões geopolíticas, como a Nara bem comentou, né? A gente está enfrentando uma série de desafios de curto prazo, e eles têm que ser resolvidos efetivamente, mas quando você fala no longo prazo, e aí olhando, por exemplo, para alguns continentes como Europa, mesmo Ásia, mesmo China, mesmo outros países lá no continente asiático, já tem uma preocupação muito grande com as questões de sustentabilidade e tem realizado investimentos muito expressivos. Então, a gente vai ter também a capacidade de atrair esses capitais, não é? E até ouvindo um pouco algumas palestras, nós ouvi algumas pessoas falando sobre petróleo, falando sobre energia e tudo mais, né? Mas efetivamente está aí. No curto prazo, você vai ter que resolver um problema relacionado aos combustíveis fósseis, às energias que derivam de combustíveis fósseis. Mas está provado que para a gente ter resiliência e para a gente suportar essas crises todas, só para citar um exemplo, nós precisamos tratar das energias renováveis, porque elas é que serão capazes de, dentro de uma matriz energética limpa, resolver problemas que nós estamos enfrentando hoje. Então, nós seremos muito estúpidos se a gente não aprender com tudo isso e não focar efetivamente naquilo que tem que ser focado. E é hora de efetivamente aprender essas lições e fazê-los, né? Então, é isso. Vamos lá. Gisele, vamos lá, vem aqui para a discussão. A gente estava falando um pouquinho de informação para um público externo, para o investidor externo, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o impacto, né, da ESG no valor das empresas e que é um tema aí que você que a gente tem conversado, que a gente conversou antes um pouquinho sobre isso, né? Então, a relação entre ESG e a performance financeira ainda traz assim interpretações um pouco
controversas, as pessoas dizem que o ESG talvez não gere tanto valor assim, mas daí a gente tem estudos que trazem como resultado que faz diferença nas crises, então faz com que o negócio se torne mais resiliente, talvez. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Estão me ouvindo? Agora sim. Então, primeiramente, boa tarde a todos e todas. Agradeço demais a oportunidade de a gente estar falando sobre um tema fantástico, que é a sustentabilidade. Eu venho dessa área e colocando isso do ponto de vista de propósito. E eu gostaria de fazer minha autodescrição, sempre preservando pela acessibilidade e inclusão. Então, eu sou uma mulher cis com a pele clara, os meus cabelos são castanhos cobreados, eles são cacheados, mas hoje eles estão escovados. Eu estou usando um óculos com aro cinza, um terninho escuro, um macacão preto também. E estou aqui no palco com duas mulheres sensacionais. Também gostaria de fazer essa observação, né? Então, estamos aqui com 3 mulheres dentro de um espaço, que aí traz muito a questão da própria diversidade. E a pergunta que você faz é bem desafiadora, quando a gente pensa nessa dicotomia, existe lucro, então não vai existir propósito, ou vice-versa, né? E ouvindo muito a fala do Trevisan de manhã, me inspirou bastante, porque ele falou muito sobre a questão de como é que a gente mensura essa subjetividade. Como é que a gente traz isso para a contabilidade, né? Falar sobre sustentabilidade, algo que a gente às vezes não consegue mensurar, como é que a gente traz isso para a realidade? E aí eu queria trazer uma frase de Immanuel Kant que diz: se ousarmos entender, o progresso será possível. Então eu acho que é para a gente parar, olhar para essa questão de uma maneira muito lúcida, e a gente não está falando aqui de uma pauta que seja sobre sustentabilidade, a gente está falando sobre o futuro das organizações. Então, durante muito tempo, nós criamos organizações que elas tiveram muita eficiência, a gente nunca produziu tanto, a gente nunca teve tanto dado, né? A governança de dados que o Cacá estava trazendo aqui para a gente teve uma série de coisas e vários avanços, só que, ao mesmo tempo, a gente está criando um sistema, ou a gente foi criado dentro de um sistema que é altamente destrutivo. Dentro da sustentabilidade, a gente fala que existem 9 limites planetários. O que significa isso? Foram criados principais aspectos, né, relacionados a mudanças climáticas, a perda de biodiversidade, a acidificação de oceanos, a questão de desertificação e esgotamento de solos. Então, são 9 temas que eles mostram para os investidores e para os cientistas como é que a gente está tendo a qualidade desse ambiente hoje, como é que o planeta está, qual é a qualidade de saúde desse planeta. Desses 9 limites, a gente já ultrapassou 7 deles. Então, e bacana que um deles, que era a questão da camada de efeito estufa, isso a gente conseguiu reverter, então a gente entrou num outro patamar. O que eu quero colocar aqui para vocês é que a gente foi criado dentro de uma lógica de medição de sucesso de organização, olhando apenas pela parte do lucro. O lucro faz parte do processo, mas agora o que a gente tem, ou talvez a maturidade que a gente tenha, é olhar o risco sob uma outra perspectiva. A gente está tendo uma maturidade para enxergar o risco e vendo ele não só um risco de capital, ou um risco de mercado, ou então, né, um risco de reputação. Tem gente que ainda acha que ESG é sobre reputação da organização, e não é sobre isso. O que a gente está tendo, e o mercado, os investidores, eu acho que mais adiante do que as próprias organizações, eles estão olhando para isso e vendo assim, peraí, eu preciso colocar outros elementos aqui dentro dessa conta para que eu veja realmente qual é o sucesso dessa minha organização. Como é que ela vai custar ou como é que ela vai se manter viva ao longo desse processo. Então, a gente fala hoje sobre risco climático. Não tem como falar, falar sobre o valuation de uma organização se a gente não levar isso em consideração. A gente tem que falar sobre o risco de governança. Uma boa governança que olhe para os seus dados, que olhe para as suas estratégias e cultura de uma maneira muito assertiva, de uma maneira muito direcionada. E como é que eu vou gerar valor no longo prazo? Como é que eu vou continuar gerando valor que faça sentido tanto para a organização como para as pessoas que ela está impactando. E aí, de novo, a fala do Trevisan, ele terminou muito nisso, né? O impacto.
no final das contas, no final do dia, tudo bem, a gente tem que, né, prestar contas para o mercado, a gente tem que estar cuidando de muitos elementos que são estruturantes para a nossa sociedade, mas esse olho no olho, o que realmente eu estou impactando? Ou qual é a conta que eu quero fechar em tudo isso? Então, e aí quando a gente traz a agenda ESG, ela começa a trazer elementos que são importantes para a gente olhar isso sob uma outra ótica. A gente está aprendendo ainda. Hoje, aqui na fala, né, de vocês e em outras falas que a gente teve aqui, eu aprendi demais. Porque a gente fala muito sobre impacto, sobre tema material dentro do ESG, mas vocês traduzem isso como informações materiais. O que realmente eu preciso colocar dentro de um relatório que faça sentido para o mercado e ele enxergue essa minha organização com a sua estrutura, com a sua saúde, no aqui e no futuro. Então, o ESG ele traz muito isso. E o mercado pergunta para as empresas hoje, não é só mais qual é o impacto do mundo para essas organizações. Então, né, uma mudança de regulação, ou uma guerra, como a gente conversou aqui, né, a questão geopolítica hoje está mexendo com todos os negócios. Mas hoje, quando a gente traz a lupa do ESG, a pergunta é: o que a sua empresa está impactando no mundo? E quando a gente olha sobre essa perspectiva, a gente começa a fazer a mensuração do que de manhã dizia, mas é o subjetivo. Não é o subjetivo, é um novo modelo de negócios. Por isso que é tão difícil, às vezes, a gente segurar isso na mão e a gente ter essa concretude dizendo, esse é o melhor caminho, assim que né, todo mundo está fazendo, é fácil fazer. É um amadurecimento que a gente tem dentro desse processo. A gente vai crescendo, a gente vai olhando para os temas materiais, que é o que a gente chama de dupla materialidade, né? O impacto do mundo na organização e o impacto da organização dentro desse mundo. E a gente começa a olhar pela perspectiva de um novo contrato social, que é o que a gente chama de contrato social geracional ou intergeracional. Ou seja, as gerações futuras são os nossos stakeholders. E o mercado olha para isso dessa forma. Saiu uma legislação em 2024, a gente ainda está trabalhando lá dentro da BNT, faço parte, né, como relatora, uma organização que saiu junto com a PNUD e a ISO. E trouxeram a geração futura como stakeholder. Então, o próprio mercado, né, a própria organização precisa pensar nesse sentido. E aí, talvez aqui, acho que o grande ponto, né, já partindo aqui para o encerramento, para a gente começar a pensar nesse grande tema que a gente trouxe dentro do nosso bate-papo de hoje, é qual é o novo valor da organização? Se a gente está falando de algo tão subjetivo, como é que tudo isso se coloca realmente, se materializa nisso, né? Eu vou trazer um exemplo de um relatório que eu li recentemente, que é uma empresa de varejo e estava muito preocupada em como é que vai planejar as estações, né, as modas, né, como é que a gente chama? As coleções, obrigada, Nara. As coleções num período de que, se eu, por exemplo, na região sul ou sudeste, eu planejo a minha coleção e chega lá, vai ter ondas de calor como a gente vem. Eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. Nós tivemos 9 eventos extremos em 3 meses. A gente teve um no domingo, teve um na terça, ciclone extratropical, e teve um na quinta. A gente não conseguia respirar e vinha mais um. E a gente está falando de prejuízo. Então, e essa empresa, ela disse assim, peraí, eu preciso pensar de um jeito. Então, as mudanças climáticas ou ondas de calor, elas estão dentro da minha planilha de custos. Se eu tiver um estoque que está parado, isso vai impactar o meu negócio. Então, hoje, o grande valor da organização é como é que ela se mantém relevante no tempo. E aí aqui a gente traz a perspectiva da sustentabilidade, que mostra muito isso. Como é que eu posso gerar valor hoje para os meus acionistas, stakeholders, mas não só. Eu trago também para essa conta a sociedade, os meus colaboradores, e aí eu faço um contrato social pensando nesse impacto. E o propósito, né, eu achei assim, fantástico o tema desse evento, porque faz a gente pensar a partir de uma outra perspectiva. O propósito traz muito isso. O que eu tenho realmente de construir? A pergunta certa é essa. O que eu quero deixar de legado para o mundo e como é que eu aprendo com os meus stakeholders, né, com os meus clientes diretos e indiretos, o que eu aprendo para fazer melhor? Então, ESG eu acho que não é uma resposta pronta, ela é uma construção e depende de múltiplos olhares
que a gente, né, cada um olha para uma perspectiva e cada um dá sua contribuição ali de 10 centavos. Então, ele faz a gente olhar sobre esse futuro, e a pergunta é, as nossas decisões, que decisões que nós estamos tomando agora, pensando as empresas como organismos vivos, né, como é que a gente cria essa decisão para que a gente construa esse futuro que seja sustentável para todos, para as empresas, para a sociedade e para o planeta. Legal. Eu vou tentar juntar aqui o que tantos assuntos diferentes, né, com 3 pessoas diferentes, mas para a gente ter informações relevantes para a tomada de decisão para o usuário externo, para a decisão do investidor, do credor, a empresa tem que ter o que fazer, o que relatar, né? Então a gente está tentando imaginar uma situação de não greenwashing. Então a empresa ela tem que ter coisas para mostrar, né? Então, pensando nisso, nas empresas aqui presentes, Onara, que são de diversos setores, que papel que a empresa teria nessa transição de resiliência de negócios? Assim, como que ela poderia escalar soluções de inovações? Essa pergunta é ótima, porque recentemente eu fiz um evento no CREA para aproximar os engenheiros e engenheiras dessa pauta. E é interessante o quanto a gente é cilado. Cilada, a cultura de silo traz ciladas, né? Então, assim, você fala de resiliência, o que eu penso é que a competitividade ela só vai acontecer quando o negócio compreender como esses aspectos podem ser integrados nos seus macroprocessos. Então, esse olhar de engenharia, de soluções que tenham capacidade de serem replicadas e escaladas é muito importante, porque o que a gente observa ainda com relação à sustentabilidade, falando de reportes de sustentabilidade, são ações eventualmente pontuais que não necessariamente está conectada ao negócio, o que tende a mudar com a chegada das IFRS. Eu tenho um grande sonho de, nos próximos 5 anos, compreender essa maturidade com a chegada dessa padronização com uma abordagem de negócio, de finanças e de reporte financeiro. Porque se a gente não consegue, não tem capacidade de traduzir para uma linguagem financeira, eu não escalo em projeto, eu não escalo em melhoria, eu não escalo em competitividade. E a sustentabilidade, quando ela é reconhecida dentro do fundamento do negócio, ela passa a ser sobre eficiência do processo. Eu me lembro que eu tenho um cliente do setor de construção civil e eles falavam muito de resíduos quando eu cheguei lá. Resíduos, geração de resíduos. Eu falei assim, vamos mudar? Ao invés da gente falar de geração de resíduos, vamos falar de eficiência ou ineficiência no processo? Porque se eu estou gerando muito resíduo, é porque alguma coisa no meu processo está ineficiente. Como que eu olho para isso? Então, quando a gente olha para a sustentabilidade, no final do processo, a gente já perdeu as oportunidades. Aí é gestão de riscos mesmo. Eu preciso olhar para a sustentabilidade no planejamento, no ciclo de vida. E aí a gente vem de novo para energias renováveis, que o Cacá trouxe muito bem. Eu fui abordada por um grande fundo, né, que tem investimentos em energias renováveis no Brasil, e eles falavam sobre o pico de geração dos painéis solares. A gente sabe que uma infraestrutura de energia, ela tem muita longevidade desde que faça as manutenções ok. Agora, um painel solar, ele tem um declínio de geração de energia, ele tem uma vida útil. E depois, o que a gente vai fazer com esse monte de painel solar? E aí, o que parece ser uma solução no início do ciclo, no início do projeto, se torna um problema no final. E aí a culpa é de quem? Minha, da sustentabilidade, da energia renovável, que isso não é bom. Então vejam, olhar para a capacidade de projetos contemplando planejamento com ciclo de vida é a única forma da gente colocar a sustentabilidade como competitividade. E infelizmente, o Brasil não vai bem no ranking de produtividade, assim como não vai bem no ranking de inovação.
de competitividade, porque para a gente falar de competitividade eu preciso de inovação. Qual é a minha capacidade de inovar? E toda vez que eu falo de inovação, eu preciso reduzir o meu impacto, por uma simples razão, porque o impacto custa caro. Todo impacto custa muito caro. Então, assim, eventualmente a gente fala do planeta, mas o planeta às vezes nos afasta de uma conversa tangível, né? O planeta, planeta. Então, assim, tangibilizar essa conversa é muito importante. E para fechar, né, esses dias eu fui convidada como consultora num conselho, e aí o pessoal falou assim, não, a gente já está discutindo que a gente vai proibir o uso de gasolina, todos os nossos carros têm aquele cartãozinho e a gente vai só usar etanol. Eu falei, tá, isso não tem nada a ver com o seu negócio. E por que você está me contando isso? Então, assim, as pessoas ficam discutindo temas que não são core business. Né? Ontem eu vi a notícia da Gerdau. A Gerdau agora traz toda essa parte de um aço sustentável para a narrativa dela. A Suzano trouxe toda a narrativa dela para uma empresa de floresta. Quando eu trabalhei lá, era uma empresa de papel e celulose. Hoje, a Suzano é uma empresa de floresta. Então, compreender o core business e estruturar essa narrativa que consegue ancorar em dados, a gente começa a falar realmente uma linguagem de uma materialidade financeira. Então, eu estou muito na expectativa que essa chegada das IFRS nos traga para esse lugar de uma conversa mais pragmática do que contar histórias que não nos subsidiam numa tomada de decisão de fato. Antes, eu estou recebendo um monte de perguntas, então, só antes de começar aqui um monte de perguntas de vocês, eu só queria perguntar pro Cacá sobre o papel da Anbima em relação à confiabilidade da informação, à autorregulação das empresas e evitar greenwashing quando a gente lê, né, as informações. Bom, vamos lá. Falar de autorregulação e regulação é sempre uma conversa intensa, densa, às vezes controversa, não é? Ainda mais nos momentos que a gente está vivendo hoje em dia, né? Falando aí especialmente sobre questões de governança e ética e assim por diante, que são questões fundamentais nessa nossa conversa também, né? Mas, assim, tanto regulação como autorregulação, entendendo que a autorregulação é uma iniciativa voluntária de mercado. São elementos absolutamente necessários em qualquer mercado que você atue, não é? E nós vamos precisar cada vez mais, porque a gente tem, no mundo financeiro especialmente, a gente vai ter, até por uma questão de custos e eficiência e assim por diante, a gente vai ter cada vez mais desregulamentação. E a inovação em tecnologia, inteligência artificial, tudo isso também traz um mundo muito mais desintermediado, que tem um aspecto extremamente positivo, mas o mundo mais desintermediado também precisa de uma regulamentação e autorregulação adequada para isso, não é? Então, a Anbima, como uma associação de mercado plural e muito abrangente, ela sempre tem na autorregulação um dos pilares fundamentais para você proporcionar um crescimento saudável do mercado, um crescimento sustentável do mercado e possibilitar boas experiências para os investidores, desde o investidor pessoa física, desde todos nós, até, obviamente, os investidores institucionais. E aí, dentro desse papel, a Anbima entende, primeiro, informar, que foi exatamente o primeiro tema que nós abordamos aqui. Então, informação é fundamental, né? Então, a gente fez também lá na Anbima toda uma jornada focada no aprendizado do IFRS S1 e S2, que é exatamente para você poder permitir que as pessoas usem de forma adequada as informações e entendam qual é a finalidade dessas informações. Um outro ponto que também é fundamental e está conectado com informações são os dados, né? A gente cada vez mais vai precisar de bases de dados consistentes, bases de dados, como eu falei no primeiro trecho desse bate-papo, dados íntegros que proporcionam integridade, transparência e comparabilidade, né? Sempre eu insisto muito nesse tripé porque ele é fundamental, né? E outra coisa que é muito importante é a educação, né? Você abordou, né, essa questão de jornada, essa questão de
não é? E a educação é fundamental. Então, nós trabalhamos muito no campo da educação, porque é para que tanto os profissionais que estão no mercado financeiro, quanto as pessoas, investidores, entendam não só sobre finanças, não só sobre investimentos, mas como isso se conecta com o ESG, como isso se conecta, que é essa questão de que forma a sustentabilidade, as boas práticas ambientais, sociais e de governança proporcionam os resultados. Ou seja, você hoje tem que falar em conseguir melhores resultados utilizando os melhores meios. E aí nós estamos falando de uma conversa que conecta uma nova educação também para aqueles que estão no mundo de investimentos. Então, é um pouco esse o ambiente, né, em que a Ambima se encontra. E aí só vou falar uma última coisa, não só sobre a Ambima, mas de uma forma geral, que no final das contas, a gente fala muito do planeta, o planeta vai continuar por aí, né? Então, Marte está lá, Saturno está lá, mas está a Lua pertinho aqui, né? Tá aqui, né? Independente de qualquer coisa, né? E, na verdade, o que não tem é vida, né? Então, na verdade, o risco intergeracional é um risco de vida, e não é uma vida só, essa vida que está aqui nesse ambiente. É toda uma vida que está ao redor de nós, né? Então, e isso pode ser conseguido e tem que ser conseguido através de resultados, né? Não é só... O propósito é a essência de tudo, é onde tudo começa. Mas se você não tiver ações efetivas, e essas ações efetivas tratam de resultados sim, porque é esse resultado que vai dar sustentação para você fazer cada vez mais o que é necessário fazer. Não, é interessante, né? Porque se a gente não tiver lucro, quem que vai pagar a conta como, né? Não tem jeito. Eu vou começar aqui com as nossas perguntas e eu vou passar a palavra primeiro para a Gi, mas depois vocês, por favor, fiquem à vontade a complementar em relação às perguntas. Vou começar aqui pelo Davi. Ele fala o seguinte, ó, no livro Reinventando o Capitalismo no Mundo em Chamas, de Rebecca Henderson, ela afirma que todas as pegadas ambientais e sociais serão em algum momento precificadas, facilitando muito a demonstração do valor dos elementos ESG. Estou pensando na subjetividade dessa mensuração aqui. Vocês concordam com essa abordagem? Totalmente. Eu trouxe a Bíblia, gente, porque eu vim pregar, então a gente nunca vem desarmado, né? Fica a dica que eu trouxe mais 2, depois eu comento com vocês. Esse livro é fantástico, porque traz uma nova visão sobre os negócios, e como é que a gente cresce nesse aprendizado, porque a gente não tem todas as respostas, ok? E a gente, né, avalia isso. As organizações que não levam em consideração esses elementos naturais que a gente chama como planeta, elas estão sujeitas a receber isso de uma forma inversa do próprio mercado. Vou dar um exemplo. Um processo que não está levando em consideração as emissões que está sendo colocado dentro da atmosfera. O mercado vai exigir ou que ela corte, que a gente chama de mitigação climática, né? Diminua essas mensurações, ou esses produtos e serviços terão que precificar carbono. Então, uma roupa ela pode ficar mais cara porque aquele processo continua utilizando combustível que é prejudicial ao planeta, e aí eu vou ter que pagar por um produto mais caro. Então, a gente precisa enxergar esses elementos, e não existe esse descolamento, né, de a organização é uma coisa e os sistemas naturais são outros, porque a gente pode ver a questão da água, é um exemplo. Se eu sou uma empresa de bebidas, e eu preciso de água de qualidade para poder fornecer um refrigerante, sei lá, alguma coisa, para os meus clientes. Hoje eu estou preocupado somente se essa água é boa ou não para o produto final. Quando a gente fala em ESG, ou quando a gente amplifica essa visão de valor compartilhado, e o que a gente chama de estresse hídrico dentro das mudanças climáticas, chove mais ou chove menos, pode vir uma enxurrada, por exemplo, e levar toda a minha estrutura, que foi o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Cidades foram atingidas, bairros desapareceram, fábricas pararam porque não tinha maquinário, a água levou tudo. Ou o contrário, ou eu não tenho, por exemplo, a água para poder fazer esse tal do refrigerante que eu tenho lá dentro do meu processo. Então, a gente precisa olhar para essas questões e tudo isso vai ser precificado. E a Rebeca ela traz muita questão do valor compartilhado. O que significa isso?
Se eu estou preocupada com a água do meu processo, que tal eu fazer um projeto, que já que é um tema material para mim, criar um projeto para poder cuidar da nascente, que eu venha o meu elemento ali natural para isso. Então, as organizações, elas fazem parte de um ecossistema e dependem desses recursos para continuar. Por isso que a gente fala em gerar valor no longo prazo, e eu acho que o grande desafio aqui é como é que a gente mensura isso no tempo. E o primeiro passo não é acertar sempre, mas é estar aberto para as mudanças. Como a gente tem essa resposta toda, ainda não temos. Só destacando, né, para encerrar aqui e passar para vocês, no ano passado a ANEFAC, dentro desse grupo que a gente faz lá do CFO International, Aliança, o que a gente fez? A gente trabalhou muito com os exemplos do Brasil para mostrar como é que a gente aplica o que existe hoje de relato integrado, trabalhando com elementos para o IFRS S1 e S2. Então a gente pegou a realidade brasileira do agro, da mineração, de trabalho escravo, perda de biodiversidade. Aqui a gente tem, né, uma imensidão de cases, e a gente conseguiu fazer lá. Então, o mercado já está caminhando para isso. A questão é, será que a gente está atento a essa velocidade que está acontecendo, ou a gente ainda está pagando para ver o que vai acontecer? Não, é rapidinho. Ela falou do Rio Grande do Sul, mas a gente não precisa ir longe, né? A Toyota passou por esse evento de um vento e levou todo o telhado da Toyota. Mas, para resumir, a Onara estava segurado. Parte estava segurado. Parte. Uma pequena parte, porque a gente tem que olhar agora, lembra que eu falei de cadeia, efeito de cadeia? Eles iam lançar um modelo novo, tiveram que mudar a data do lançamento. A cadeia de valor, os fornecedores, tiveram que parar também as suas produções, porque a Toyota não estava produzindo, impactou toda a cadeia de valor. E um outro fator interessante, será que a reconstrução desse telhado considerou outro vento tão forte quanto ou mais? Isso é resiliência. Eu tenho um colega que ele é do setor de energia e ele esteve conosco no evento da engenharia, no CREA. E ele trouxe números. Posso falar? Está gravado esse evento, se alguém quiser assistir depois, está no CREA São Paulo. Ele trouxe números quantificados financeiramente do quanto custou essa tragédia no Rio Grande do Sul, que tem custos ocultos, como, por exemplo, eles sequer conseguiam se comunicar com as pessoas que estavam lá, porque não tinha nem comunicação. Ontem vocês viram os aeroportos aí todos em caos por causa de uma questão que eventualmente parecia uma externalidade. O que é uma externalidade? Por exemplo, recursos hídricos. Muitas pessoas falam assim, a minha empresa não é tão dependente de recursos hídricos. Eu falo, uau, num país majoritariamente de hidrelétricas, você está muito com a visão míope, desculpa, porque se não tem água, não tem energia, sem energia não tem processo, não tem empresa, não tem tecnologia, ninguém passa nenhum cartão, né? A gente viu quando teve pane de energia que o mundo para. Então, quando a gente fala, por exemplo, da inteligência artificial, e aí se a gente não tiver recursos naturais para que possa gerar energia? Mesmo nuclear precisa de recursos naturais. Então, assim, colocar os recursos naturais como externalidades, isso é o maior risco. E para fechar, o sistema financeiro tem medo de qual risco? O risco não precificado, o risco não conhecido. Então, a dica que eu daria é, pense, ainda que seja do ponto de vista de riscos, mas não sejam negligentes com esses aspectos dentro dos processos aos quais vocês estão se responsabilizando. Vou rapidinho aqui. E eu acho que assim, esse olhar de risco é fundamental, né? Porque do risco vem a oportunidade, sem dúvida nenhuma. Né? Então, às vezes, a gente se esquece desse binômio super elementar, né? Que a gente sempre, quando fala em risco, está falando em oportunidade também. E mitigar risco também é uma oportunidade. Né? Então, e aí eu sempre, ainda que seja um caso já conhecido, batido, discutido N vezes sobre a ótica de sustentabilidade, eu sempre gosto de lembrar do caso da Vale, de Mariana e Brumadinho. Eu acho fundamental porque isso tem um aprendizado que vai muito mais longe do que a gente pode imaginar, porque ele envolve recursos naturais e envolve sociedade. E o maior custo que seguramente a Vale teve foi para se recuperar dos danos sociais que ela causou. Então, só agora, recentemente, a coisa de um pouco mais de talvez um ano, ela conseguiu resolver
esse passivo social enorme que estava repercutindo, inclusive, lá fora. Ao ela resolver isso, ela resolveu várias questões, especialmente junto aos investidores, porque muita gente queria saber o que estava sendo feito e como isso estava sendo tratado. Então, uma empresa precisa, acima de tudo, entender os impactos que ela causa e o quanto esses impactos se conectam com o negócio dela, e muitas vezes ela fica pensando só no negócio de uma forma estanque, né? Ali. E não pensa em quanto essas conexões, como a Onara falou, como a Gisele falou, quais as conexões com o negócio dela e quais impactos ela pode causar. Então, muitas vezes você não está olhando o social adequadamente, falando do natural, mas tem um impacto em tudo isso e a gente precisa compreender de que forma isso acontece dentro do ecossistema da companhia. Então, a Vale, eu acho que traz esse aprendizado para todos nós. É uma coisa que nós que estamos no mundo corporativo, no mundo dos investimentos, a gente nunca pode esquecer de um caso como esse da Vale. Poderia citar outros, não é? Então, às vezes a gente fala um pouco de subjetividade, a gente fala, mas se a gente olhar, tudo isso tem uma enorme materialidade, porque o valor dela foi impactado significativamente e demorou década para se retornar para uma possibilidade de voltar a ter o valor que a empresa tem. Custou muito caro, exatamente. Vamos lá. Pergunta do Marcos. Como vocês avaliam potenciais impactos na adoção dos guidances de sustentabilidade S1, S2, quando os Estados Unidos, a SEC, decidiu aguardar a adoção e a Europa está em avaliação, revisão do CSRD? Provocação, hein? Olha, eu vou trazer pela visão do CBPS, né, o Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade, ao qual faço parte. Todos esses aspectos que inicialmente ele se representam ou se apresenta como fatores detratores, eu gostaria de trazer um outro ponto de vista, que são fatores de recalcular rotas. Porque, vejam, quando a gente olha uma notícia que a Suzano vai ter um pênalti num título que ela atrelou a questões de sustentabilidade e por isso ela não cumpriu a meta, ela vai ter um pênalti. Isso passa uma mensagem ruim, mas ela também passa uma mensagem que vai ao encontro da adoção das IFRS, que é o seguinte: o quanto eu estou preparado para isso. Não adianta a gente sair com um carro de Fórmula 1 numa estrada de terra. Sorry, não vai rolar. Não adianta eu ter um carro de Fórmula 1, você não tem onde andar com ele. Então, às vezes as pessoas trazem isso como é um detrator, porque não está olhando. Não, na verdade, a gente está entendendo se isso pode ser até pior se eu acelerar sem saber a direção que eu estou indo. Não adianta eu acelerar sem saber onde eu quero chegar. Então, esse cuidado de repensar, recalibrar, porque quando a gente olha para IFRS S1, o relato integrado já existe há muitos anos. Mas a gente não integra ainda na estratégia de negócio a sustentabilidade. Isso é uma mentira. Haja visto que se vocês olharem quantas empresas no Brasil têm um C-Level dedicado a essa pauta. Não tem. Quando a gente vai para fora, é Chief Sustainability Officer, é Director, aqui é analista. Como é que você fala que o tema é estratégico se você tem um analista cuidando do tema? Ah, Onara, mas é um tema transversal. Oxalá que um dia seja, não é ainda. Então, acho que esse risco essa ansiedade, é uma pauta global, vai trazer a possibilidade de comparações, comparabilidade, vai trazer uma série de benefícios, mas a gente não pode esquecer que todos esses frameworks que a IFRS integrou já existem há muito tempo. Por que a IFRS integrou? Porque a gente não tem qualidade na mensuração e no reporte. Transparência e lastro e confiança. Teve uma pessoa que falou aqui, o custo da não confiança. Esse é o custo da gente correr com a IFRS sem capacidade de corresponder à expectativa do mercado. A gente pode cair numa grande cilada. Então, eu não vejo nada disso como ruim. Eu vejo que você calcular a velocidade e a rota antes de sair é melhor do que a gente sair sem saber para onde está indo. Porque isso pode vir
a rebote, né? Vem ao contrário, efeito de gestão de consequências. Então, acho que quando vocês leem esse tipo de notícia, cuidado. Acho que tem que digerir, assim como a carta do Larry Fink, que muita gente fala, não falou de sustentabilidade. Putz, vida, falou o tempo todo de longo prazo. Longo prazo não dá sem olhar para esses aspectos, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ser mais estratégico ao entender as mensagens e trazê-las para o que isso representa para os nossos negócios. Eu só queria fazer uma provocação de perguntar, porque eu acho que quando, né, tem esse receio, é olhar para a governança. Como é que está a governança da sua organização nesse aspecto? Porque se a gente tem tudo isso bem desenhado, a legislação vai vir e não tem jeito, né? E ela está provocando não só dentro dos processos do muro da organização, mas está trazendo a discussão para o escopo. Então, é a minha cadeia de fornecedor, é a minha cadeia de suprimento que vai estar sendo exigido toda essa apuração. Então, eu acho que a provocação que a gente tem que fazer, se eu tenho tanto receio, será que eu estou fazendo o meu dever de casa direitinho, para que quando venha bater no peito e dizer, não, eu faço aqui, não sei tudo, mas eu estou fazendo, ou quer não acreditar que a coisa vai acontecer e se desdobrar? Esperar para pagar para ver, né? Um último centavo aqui, até pegando as outras falas que vocês falaram, né? Que vocês trouxeram aqui para a gente. No final das contas, quando você tem esse questionamento, acho que a empresa tem que se questionar de que forma ela está tratando isso dentro da organização. Você está tratando isso com uma mudança estratégica, você está tratando isso com uma mudança de cultura, você está tratando de que forma? Ou você está tratando isso como um dever de compliance, uma visão restrita de risco, uma visão restrita de reputação, ou até uma visão de marketing? Como é que você está tratando sustentabilidade dentro da sua companhia? Se você estiver tratando de forma estratégica, cultural e holística, isso estiver permeando a empresa de forma transversal, com certeza você vai conseguir chegar lá de uma forma muito mais eficiente e rápida do que aquelas que estão tratando em forma de silos dentro da própria companhia. É isso mesmo, é verdade. Eu quero fazer a propaganda, gente. Eu queria falar sobre o prêmio NEFAC ESG, de boas práticas. É nessa perspectiva que a gente olha para os relatórios. O reconhecimento, o que a empresa está fazendo? Não é simplesmente colocar um relatório bonito, cheio de foto, com um monte de coisas. Nossa, porque o papel aceita qualquer coisa. É nessa essência da maturidade ESG. Como é que eu estou olhando para os meus processos? Como é que eu estou olhando para os meus temas materiais? E como é que eu cresço nisso? Então, né, convido todos aqui a fazerem parte, né, submeterem as empresas de vocês. A gente tem um prazer enorme nisso. E a gente quer conhecer esses cases e premiar esses cases. Então, né, fica aí a dica para quem quiser participar. Em breve já teremos mais novidades. Olha, eu vou tentar juntar a pergunta do Paulo Lippe com uma das 150 perguntas que o Gildo enviou. Então, olha só. Partindo do princípio de que não existe sustentabilidade enquanto a sociedade for organizada sob o formato que prega crescimento infinito, em cima de um ambiente com recursos finitos, existe alguma forma de reverter as mudanças climáticas ou ações de sustentabilidade viáveis dentro da organização corrente da sociedade que possam vir a fazer mais do que apenas adiar o problema? Só complementando com o que o Gildo colocou aqui, as empresas estão realmente mudando ou só adaptando o discurso? Já que a Gisele trouxe dica de livro, eu indico para essa pergunta o Economia Dannett, né? O Economia Dannett, ele traz exatamente essa visão. Esse livro. Não, ele vale a leitura realmente. E eu estou concluindo agora um curso de Oxford. Confesso que está sendo difícil para mim, porque ele é sobre economia, crescimento ou decrescimento em um planeta com recursos finitos. Esse é o dilema. Nós ficamos 10 módulos discutindo isso e tem gente do mundo todo. Então a gente entrava nos grupos para discutir, claro, cada um com uma opinião, né? Isso é o mais legal de olhar para realidades diferentes. Mas o interessante é que o curso todo, sabe qual foi a maior discussão? O cálculo do GDP. Como que calcula o GDP? E calcula assim, o PIB ainda não leva em consideração
O cálculo do PIB é old school pra caramba. Se a gente olhar para a forma com que o PIB é calculado, ele por si só traz uma série de riscos que estão conectados a essa pauta que a gente está conversando aqui. Então, se a gente continua repetindo comportamentos e trazendo um PIB que já não representa a realidade de mundo, esse é o lugar que a gente está vivendo economicamente. E para não me estender e deixar meus colegas falarem, minha opinião pessoal, agora a gente fecha aqui a gravação, corta e volta depois. Infelizmente, eu gostaria de falar outra coisa. Ainda vejo muito mais discurso do que prática. Muito mais. Entretanto, eu vejo caminhos evolutivos também acontecendo. Então, unir esses dois mundos, daqueles que ainda não querem tratar a pauta e aqueles que já entenderam que é importante, e trazer essa cadeia de valor para a mesma direção é importante. Por essa razão, as grandes companhias têm a responsabilidade de trazer sua cadeia de valor para esse mesmo caminho, porque ser bonito na foto do portão para dentro e não se preocupar com toda a cadeia de valor, isso é um risco que precisa estar bem estruturado, porque os maiores desafios não estão do portão para dentro, está do portão para fora. Eu achei bem interessante a pergunta, como ele começou, e existe um outro livro que se chama Os Limites do Crescimento, da Donella Meadows, que ela fala que não existe crescimento ilimitado no planeta finito. Então, lamento dizer para vocês que hoje a sustentabilidade por si só já não basta. Então, a gente tem que avançar muito mais em resiliência, em mitigação, em uma série de outros elementos. E aí eu trago aqui, só para deixar os meus 10 centavos de provocação, porque eu não vim aqui para facilitar, óbvio, né? Que a gente tem que falar sobre a questão da regeneração. Então, uma empresa que diz assim, eu sou 100% sustentável, mas você vive num sistema doente. O mundo está doente, as empresas estão doentes, as pessoas estão doentes. Então, a gente não consegue ter esse nível 100%. A gente precisa olhar como é que eu posso restaurar aquilo, claro, que está dentro do meu comando. Vou sair para salvar o mundo? Não, mas qual é do mundo que você está fazendo parte? Como é que você pega os seus colaboradores no começo do dia e entrega eles para a família deles ao final desse dia? Será que a empresa está sendo legal? Tem tanta gente com saúde mental, enfim. Tem uma série de outras coisas aqui, né, que a gente precisa ver. E eu acho que são dois movimentos. Né? Eu concordo com a Nara fala que ainda existem muitas coisas para a gente poder avançar, mas eu quero olhar pela parte do copo cheio. Que no próprio Prêmio ANEFAC a gente já viu excelentes cases de que a coisa está acontecendo. Talvez não na escala que a gente tem essa necessidade ou esse desejo, mas já existe. E não é porque não existe essa escala que a gente não vá vangloriar aqui ou vá prestigiar essas iniciativas. Então, eu acho que a gente tem que realmente olhar para dentro dos nossos processos, o que a gente pode fazer, por onde a gente pode começar, não dissociando lucro, nem de sustentabilidade, nem de impacto, mas como é que a gente trabalha com tudo isso na jornada ESG, que o último estágio seria o estágio de transformação, que é o que o prêmio realmente tenta identificar e prestigiar essas iniciativas. Temos maturidade para Olha, é um bom ponto esse. A Nara perguntou assim, aqui se a gente tem maturidade sobre pensar a respeito de regeneração e agir, né? Enfim, é uma ótima pergunta. Mas olha, eu vou pegar o copo mexer aqui da Gisele, né? Ela comentou logo quando, na primeira fala dele, na questão da camada do ozônio. Talvez tenha passado despercebido por muita gente, mas aconteceu. E é um ponto super positivo. Acho que não faz menos de 2 meses que acho que veio essa notícia com relação da recuperação da camada de ozônio. E a gente vai se lembrar, né, de tempos atrás, quando a gente começou a discutir o uso de aerosol, começou a discutir coisas assim simples, né? E eu acho que a gente precisa olhar nessas atitudes simples o que pode trazer de efeito no longo prazo. Então a gente tem um planeta finito, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem um planeta que pode se regenerar, pode se recuperar, e a gente tem um planeta onde as pessoas que utilizam seus recursos podem mudar substancialmente a forma como elas se relacionam com isso. E esse é um problema não só empresarial, é um problema de sociedade. Então, quando a gente fala em recuperação da camada de ozônio, a gente está falando na mudança da atitude de muitos
E um ponto muito importante, que às vezes a gente se esquece quando a gente está no mundo financeiro e quando a gente está no mundo corporativo, que é o valor da ciência. O valor da ciência. Então, a gente precisa olhar para isso. Como a ciência impacta os nossos negócios e a nossa vida e como a gente tem que olhar para a ciência, né? Então, é até assim, trazendo um pouco, né, um exemplo, uma experiência que a gente teve lá na Ambima, no mercado financeiro, uma coisa que a gente aprendeu ao discutir as questões de sustentabilidade é exatamente isso. Não fazer isso só no quadrilátero do mercado financeiro, mas trazer a sociedade, trazer a ciência, trazer a academia para essas conversas, que realmente você vai ter um valor agregado que você não alcança se estiver só no seu quadradinho. Está esgotado, mas eu posso fazer mais uma pergunta? Não é do Gildo. Eu queria conhecer o Gildo. Cadê o Gildo? Não, mas eu fiz uma pergunta do Gildo aqui. Dá tempo mais uma aqui? Porque eu acho que é muito interessante. Eu queria juntar duas questões aqui que foram perguntadas. Então, a primeira é a seguinte, considerando a forte dependência do Brasil em fertilizantes importados, evidenciada por choques recentes de geopolítica e cadeias globais, na opinião de vocês, como esse risco pode ser tratado não apenas como vulnerabilidade, mas como catalisador para desenvolvimento de alternativas mais sustentáveis, como biofertilizantes, por exemplo? E daí eu queria juntar isso com outra questão, qual deve ser a estratégia do Brasil no cenário global, sendo que a retórica do ESG é muitas vezes usada pelos países desenvolvidos para restringir a industrialização de países em desenvolvimento. Bom, vou falar do agro, bioinsumos. O maior desafio de soluções sustentáveis, eu já falei, é a capacidade de escala. A gente tem dificuldade, biometano, todas as soluções sustentáveis, observem, para na barreira da dificuldade de escala. Então, assim, o Brasil ele pode ter potencial de usufruir desses minerais e dessa questão de insumos agrícolas dentro do nosso próprio território. Mas aí a gente entra com aquele desafio de licença ambiental. Então, sermos mais eficientes em processos de licenciamento também é importante para que a gente possa crescer enquanto país, né? A palavra explorar é muito forte, mas a gente tem que ter capacidade, sim, de usufruir dos nossos ativos naturais. Mas, para isso, a gente precisa de capacidade de inovação e tecnologia para impactar menos. Esse é um ponto. E o outro ponto, que é sobre as barreiras, podem ficar tranquilos. Todo país desenvolvido, ou toda essa questão de sustentabilidade, também usufrui ou utiliza como barreira comercial, né? Então, cabe a nós como nós vamos mensurar para não termos essa barreira. Por exemplo, o nosso agro, que é super regenerativo, a gente apanha igual cachorro magro, de países que têm agricultura bem menos regenerativas, porque a gente não conta essa história direito, baseado em dados que nos coloquem neste lugar de bancar o que a gente está falando e atender o que esses países estão exigindo da gente. Então, é governança mesmo, não tem outro caminho, não. Não, o último complemento que eu faria, assim, eu acho que, principalmente com relação a essa relação entre países desenvolvidos e países emergentes como o nosso, eu acho que o Brasil tem que compreender, muitas vezes a gente perde, né, o bonde da história e as oportunidades da história por nós termos um comportamento que fica aquém do que nós efetivamente podemos representar na economia mundial. Então nós já perdemos isso no boom de commodities que nós tivemos há algum tempo atrás, onde muita gente continuava, muitos países desenvolvidos enfrentavam desafios de infraestruturas e outras situações que nós tivemos, só para citar essa. Então, acho que a gente tem hoje um momento muito oportuno aqui, enquanto país, de capturar essa oportunidade. Só que a gente tem que fazer o dever de casa adequadamente.
E a gente tem uma questão aqui, a gente tem uma discussão muito grande, a gente olha ali os países desenvolvidos, eles sempre focam muito a questão da floresta amazônica. E a floresta amazônica tem um potencial enorme para ser uma nova economia, uma economia baseada na natureza, onde você utiliza adequadamente os recursos e você trata a sociedade também de forma adequada. Então, se nós soubermos fazer esse manejo de forma estratégica adequada, nós temos uma oportunidade incrível, sem dúvida nenhuma. Sendo bem breve, só para encerrar, a gente aprendeu que o que não importava no balanço, a gente tirava fora, que eram as externalidades. E o mercado devolve para a gente dizendo, a gente já está precificando as externalidades e isso vai ter impacto para você. Se você não se preocupa com um evento extremo, ele vai bater na sua porta. Então, não tem a ver, talvez, essa questão global, norte e sul, desenvolvido ou subdesenvolvido, mas é dentro e fora do seu portão e como é que você olha para isso. E aí eu queria só fazer a indicação dos livros. Eu queria deixar aqui o livro Cuidar dos Outros, um novo contrato social. Esse livro é fantástico, porque traz para a gente muitos insumos, olhando a sociedade sobre uma outra perspectiva. Então, assim, fica a dica desse livro. Capitalismo Consciente. Então, conselheira também, fui conselheira lá em Santa Catarina do Capitalismo Consciente. Ele mostra como a gente baseia os negócios em 4 pilares, né? Então, está falando aqui sobre propósito, sobre liderança, sobre cultura, sobre stakeholders. Então, ele dá dicas práticas disso e a gente aprende a ter uma nova visão. E o livro aqui que o Davi colocou, que é Reinventando o Capitalismo no Mundo em Chamas, então também é um livro fantástico que traz muita a visão da atualidade. Como é que eu mudo o mindset dessa minha organização e como é que eu vejo o mundo de uma maneira muito real e como é que o ESG pode nos ajudar nisso. Então, pode ver, a gente continua no mesmo sistema produtivo, a gente não vai transformar em outra coisa, a gente tem que transformar os negócios e as pessoas que estão diante desses negócios. Eu vou ter que encerrar. O tempo está esgotado, a gente já estourou o tempo, mas por mim eu ficava aqui a tarde inteira, batendo papo. A gente pode continuar no almoço, então, a discussão. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. Foi muito legal, foi muito gostoso de estar aqui, aprendi pra caramba. Obrigada, muito obrigada.